Por favor, queridos, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. É sempre bom poder estar aqui na ADVEC, ou em alguma ADVEC, pregando a palavra de Deus. Esta é uma igreja que Deus está levantando poderosamente no Brasil e no mundo. Há uma unção especial muito forte neste lugar, onde Deus tem levantado a ADVEC, vidas têm sido alvejadas, transformadas, e a gente louva a Deus pelo aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar, fazendo através do pastor Silas e todo esse time de homens apaixonados por vidas. A ADVEC é uma igreja apaixonada por vidas, isso é muito bom. Quantos dizem glória a Deus? Meus amados, Juízes, capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Está escrito assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás o abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar da mão dos midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém. Santo Deus de Israel, louvado seja o teu santo e majestoso nome. Nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, pela tua palavra. Te louvamos nesta noite, Senhor, porque a tua palavra nos é suficiente para nos alimentar e nos fazer romper. E eu te peço neste momento, toca no teu povo de uma forma especial. Que a tua palavra penetre aonde o homem não consegue penetrar. Que a tua palavra penetre aonde o marido, o colega, o patrão, o pai, a mãe não consegue penetrar. Que ela invada, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, trazendo o seu filho a uma revelação pessoal da tua parte. Tudo que o Senhor fizer nesta noite, toda honra, toda glória seja dado a ti. Meu Pai, toca no teu povo e glorifica Jesus com milagre sobrenatural. Quantos concordam com esta oração, digo amém. Assim seja Jesus glorificado. Meus amados irmãos,
Nós estamos diante de um texto muito fascinante, em que fala sobre a intervenção de Deus em um momento muito drástico que Israel estava passando. Israel estava vivendo um momento de profunda pobreza por conta da artimanha do adversário, da estratégia que o adversário se punha diante deles para fazê-los empobrecer. A finalidade do diabo é nos empobrecer, é nos enfraquecer. Até porque um dos adjetivos, ou os atributos de Satanás, é o contrário dos atributos maravilhosos dos céus. Deus é criador, o homem é criador. Aonde você vê Deus, você vai ver multiplicação, você vai ver bênção. Aonde tem Satanás é o contrário. Ele é destruidor, devorador, migrador. Ele é o cortador, ele subtrai. Mas aonde o teu Deus está, há a fartura de alegria, a bênção, a sobrenatural. E você pode já glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai te abençoar de uma forma muito especial neste culto da vitória. E aqui eu vejo um fato, não tenho tempo para narrar tudo aquilo que Israel estava passando, mas Israel teve que se adaptar, a família de Gideão teve que se adaptar com aquela luta, com aquela prova. É o que o diabo às vezes nos oprime, para que a gente se adapte à luta, se adapte à escassez, e vamos dando um jeitinho, e você vai ajeitando, quebra ali, você bota um remendinho ali, você vai ajeitando, vai acostumando com aquela casa, deteriorando, você vai acostumando, vai consertando ali de um jeitinho, botando um remendinho, e aí você vai empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. Você pode ter certeza absoluta, tem uma perninha do capeta por trás desse negócio que está deteriorando, porque quando Deus chega, meu irmão, a tristeza salta de alegria. Oh, glória a Jesus! Quando ele chega, o ambiente é diferente. E a situação era tão terrível ali, tão terrível, que Israel, ele desesperou. Os filhos de Israel fizeram algo que abre-se uma porta para o sobrenatural da parte de Deus, que é o clamor. Quem pode dizer junto comigo? Diga, o clamor. Diga, o clamor é a última arma para o seu milagre. Eu não estou dizendo que você vai orar. Orar, você pode fazer uma oração até bonita, até muda de voz, pega palavras bonitas para poder orar. Tem alguns que falam até normal, mas quando vai orar, ele diz, oh Deus, oh sábio, arquiteto, ele ora diferente, né? A oração com súplica, você pode suplicar, ó Deus, eu estou te pedindo, meu Pai, com ações de graça, ó Deus, tu está vendo que eu estou numa luta, meu Pai, tão terrível, meu Deus, eu não suporto mais. Mas quando você clama, clamor é desespero, clamor é um grito de socorro. Ninguém que está à beira da morte, ninguém que está diante de uma situação complexa que pode lhe roubar a vida, vai gritar de alguma forma tranquila. Ele vai gritar, clamor é grito. Você não seria capaz de suportar ao lado de uma pessoa clamando. Sabe para que esse irmão está gritando desse jeito? Parece que Deus é surdo. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe que esse clamor dele é dizendo para Deus, só tu podes, só tu podes, só tu podes, só tu podes, só tu podes me socorrer. Ele clama com toda a sua força. Só que existe uma coisa, irmãos, os céus trabalham com teste. Deus sempre trabalhará testando a sua fé, testando a sua generosidade, testando o seu coração, buscando em você a essência dele. Não estou entendendo, pastor? Vai entender melhor. Deus nos testa, os céus sempre nos testou antes de nos dar um milagre. Como que Deus testa? Vamos analisar aqui um fato. Lá no Novo Testamento diz que havia fome no meio do povo, porque Jesus havia pregado muitos dias, ou 3 dias ele estava ali pregando a palavra, e ele não podia despedir aquela multidão faminta.
E ele disse, e o texto diz, ele sabia o que devia fazer, mas ele, para testá-los, para experimentá-los, disse: vai e compra pão, dá de comer essa multidão. E eles disseram: Senhor, como que vamos dar comer essa multidão? Com 300 denários não daria para dar comida a essa multidão. Com 24 mil reais, comprando pão aqui nas padarias de Macaé, não daria para alimentar essa multidão. Mas a necessidade era pão. Mas de repente um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele resolve dar aquilo que estava faltando, dar aquilo que não tinha. Essa era uma essência de bondade. E através do teste, da aprovação desse menino, houve abundância de viver para todos e sobraram 12 cestos. Como é que é isso? Que Deus é esse? Que céu é esse? Que testa a sua fé. Sabe por quê? Deus só manifesta o milagre quando Ele acha a essência dele em nós, quando Ele acha a essência da bondade, porque o diabo é o contrário disso. O diabo é ódio, o diabo é ganancioso, o diabo é soberbo, ele é o contrário. Mas quando Deus acha uma pessoa que tem essa essência da bondade, que tem essa essência de compartilhar como Ele é, o milagre com certeza é manifesto. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse: Deus está buscando a essência dele em você. E eu vejo aqui um outro detalhe, que aqui para Gideão, Deus mandou um anjo que não tinha aparência de anjos. E há quem não acredita mais em anjos. Quem ainda acredita em anjos nos dias de hoje? Graças a Deus que aqui a maior parte, mas tem pessoas que já não acreditam nessa intervenção. Será, pastor Amadeu, que existe ainda anjos nos dias de hoje? E eles estão entre nós, eles estão a serviço de Deus. E aquele anjo que apareceu a Gideão, ele não apareceu com todo de branco, com asas de um pássaro, de um pombo, ou com um fogo na cabeça para identificá-lo como anjo. Não, ele veio com a aparência de uma pessoa normal. Ele veio com a aparência de pastor. Ele tinha um cajado na mão. E a propósito, pastor naquela época era motivo de discriminação. Sobretudo, era uma prática dos egípcios desprezar os pastores, o homem do campo. E se buscar um pouquinho em nós, a gente vai ver que nós não gostaríamos que nossas filhas casassem com um vaqueiro que toma conta da boia. Ei, pai, eu trouxe aqui esse rapaz aqui, é boiadeiro ali no pasto, pai, toca as ovelhas. Inclusive, como tem até um cheirinho, pai, de homem do campo. Você não queria isso para sua filha? Você não queria? Não, você não, porque o vendedor de perfume cheira perfume, o vendedor de carro cheira carro, a cozinheira tem um bom cheiro de um bom tempero de cozinha, né? Depois ela bota creme, Vitória Secret, toma um perfume lá e muda. Mas ninguém queria. E aquele homem apareceu com uma aparência de alguém do campo. E ele chegou para Gideão no momento que ele clamou, no momento que Israel clamou, no momento de mudança, no momento de virada de chave, numa mudança de nível. A propósito, irmão, quando os céus descem com a manifestação dessa, é para mudar o nível da pessoa, da água para o vinho. Mas só muda na vida de quem passa no teste. E aí o anjo, aquele homem disse para Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. Os céus sempre vai enxergar em nós muito mais do que aquilo que vemos em nós mesmos. Talvez eu não me escolheria, talvez eu não me chamaria para o reino, para o evangelho, para pregar. Talvez como Moisés se sentiu capaz, como outros se sentiram incapazes. Você também pensaria assim, mas os céus conseguem achar em nós valores que a terra não acha, significado e relevância que os homens não acham. Os céus trabalham no contrário dos seres humanos, da sabedoria humana. O maior seja o menor, o abatido seja exaltado, o exaltado seja abatido.
Os últimos serão os primeiros. Olha como os céus trabalham. Você precisa ter essa intimidade para ver como o mundo espiritual trabalha, para você viver o sobrenatural de Deus. Quando piora para Deus, é que agora está favorável para o milagre. Quando não há esperança, Deus diz: tem esperança. Quando você olha para a sua idade, já não tem mais nada, idade para faculdade, já não tem mais idade para ir fazer uma pós-graduação, passou a minha vibe do doutorado, já não consigo ir para outro, eu já estou com família, estou com tantas coisas. Quando você diz que não tem jeito, Deus diz: é agora que eu vou mudar esse negócio, é agora que eu vou mudar a tua história, é agora que eu vou mudar a sua vida. Que os céus trabalham desta forma, desta maneira. Você precisa entender isto. Tem gente que está desviado, não era para estar. Tem gente que saiu da igreja que não era para sair. Tem gente que caiu e porque resolveu se lançar no mundo do pecado e não era. Pensavam que Deus não estava com ele e o Senhor estava mais perto do que nunca. Só que o Senhor estava buscando a essência dos céus dentro dessa pessoa. Os céus deu uma palavra a Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão olhou e disse: se o Senhor é comigo, por que tantas coisas, por que isso, por que daquilo? Porque nós temos nossos questionamentos. Mas o homem mais uma vez olhou para Gideão e disse: olha, tu ferirás os midianitas como se eles fossem um só homem. Vocês não têm noção daquilo que era os midianitas e amalequitas. Midian é do segundo casamento de Abraão com Quentura. Nasceu os descendentes por Quentura, que cresceram ouvindo: a bênção está com Isaac, a bênção está com Isaac. E eles cresceram odiando a Isaac, os descendentes de Isaac. Amaleque, filho da concubina de Elifaz e neto de Esaú, que tinha ódio de Jacó. Que aquela descendência disse: olha, Jacó roubou o direito de primogenitura. E aqui tem dois povos que se ajuntaram com um grande ódio contra Israel, contra os filhos de Deus. E além disso tudo, eles chamaram o da banda do Oriente. Quem são os da banda do Oriente? Eram nômades, beduínos, eram assassinos do deserto. Eram como escorpiões, como serpentes do deserto. E esses povos vieram contra Israel. Essa era a situação drástica. Eu não sei qual é a situação em que você está enfrentando nesta noite. Eu não sei qual é o problema que você está passando no seu casamento, com seu filho, com a sua filha, na sua empresa, nos desafios que tem te envolvido. De uma coisa eu tenho certeza: se o negócio está terrível lá e o solo, o ambiente está favorável para Deus mudar a sua história e glorificar o nome dele. Quem acredita nisso dá um brado de glória a Deus aí. Gideão olhou e disse: tu vais pegar os midianitas, os amalequitas e os da banda do Oriente e vai resumir mano a mano. Tu lhes ferirá como se fosse um só. Vire para alguém que está ao seu lado e diga: você vai ter que lutar, pelo menos com um tu vai ter que lutar. Diga para ele aí, por favor, porque os céus não chama covardes. Os covardes do caminho volta. Os covardes não compõem o pelotão da tropa de elite de Jeová. Deus não usa covarde, Deus não usa frouxo, Deus não usa banana amassada de final de feira. Deus usa caba retado e mulher retada também. É isso que Deus usa. Deus vai pegar o teu problema, Deus vai pegar essa dificuldade, Deus vai pegar esses milhões, Deus vai pegar essas faturas e vai colocar mano a mano para você, e você vai partir para cima, e o nome do Senhor vai ser glorificado de uma forma especial. Ali estava um homem que era um anjo, e Gideão olhou para aquele homem e disse: gostei dessa palavra. Todas as vezes que Deus bradar muito forte com você, todas as vezes que Deus te falar algo forte, algo tremendo, algo incrível, você precisa levar esse algo forte, esse algo tremendo, para uma aliança no altar. Não estou entendendo, pastor? Vai entender. Você precisa depositar um sacrifício.
Não sei se é financeiro, não sei se é de oração, não sei se é de jejum, não sei se é de oração de madrugada, não sei quantas campanhas, não sei, dependendo daquilo que representa a tua batalha. Se a tua batalha for financeira, seu sacrifício será financeiro. Se a tua batalha for física, cheio de dor, seu desafio, sua oferta será física. Se a sua batalha é espiritual, seu sacrifício é jejum, é oração de madrugada, a semente vai ter que ser espiritual. Deus não conversa com ninguém fora de altar. Deus não conversa com ninguém de mão vazia. Ele não gosta e diz: não compareça perante a minha presença de mão vazia. A conversa de Deus com o homem precisa de um elo de ligação. Jesus é o elo de ligação entre Deus e os homens. Ele é o mediador. Quando o Senhor Jesus, quando Deus quis salvar a humanidade, quando Deus quis salvar os homens que eles pecou, o Senhor disse: eu descerei e viverei entre eles. Serei homem como eles. Serei a semente por eles. Morrerei e entrarei na terra como toda semente, mas ao terceiro dia a colheita será certa. Então Deus entende, isso é a essência de Deus. Isso é a essência de Deus. Quando Ele quis, Ele colocou um sacrifício. Ele mesmo se fez homem. Gideão não sabia, mas a essência de Gideão era diferente. Outra coisa que você precisa atentar aqui é que a fome era negra naquele... É negra ou branca, né? Tá complicado o negócio. A fome era fome, somebody love. A fome era fome. Estava comendo esterco de pombo. Estava comendo carne humana. A família era a mais pobre de Manassés. Minha pergunta é: aonde Gideão achou aquele cabrito? Se você pegar o cerco de Samaria, você vai ver que o rei rasga a sua roupa quando escutou que uma mãe matou o próprio filho para comer. Ah, pastor, o senhor está exagerando um pouquinho. Quem vai comer, meu amigo, coloca no YouTube, você vê sobrevivente em alto mar. Você vai ver grupos sobrevivendo em uma boia no alto mar, e eles começam a morder as unhas, os dedos, essas cartilagens, eles começam a comer. Começam a beber a própria urina. E quando um deles morre, eles começam a comer antes de apodrecer a carne. E comem, e tentam usar a carne daquele copeiro que morreu para pescar, para poder sobreviver. E você vê no YouTube depois de um sobrevivente que, quando ele foi encontrado já fraco, em estado de inanição, ele estava todo mordido porque ele comeu a sua própria carne para sobreviver. Você não come pimentão, cebola, esse negocinho que tu cheio de coisinha não come, porque tu não sabe o que é fome, papá. Porque o dia que tu souber o que é fome de verdade, tu come cebola, pimentão, ketchup, carne de peru, picanha, feijão puro. Você come qualquer coisa. Por quê? Fome. E essa era a situação que Israel estava passando. Mas Gideão estava guardando um cabrito, porque ele sabia que Deus ia visitar. Ele sabia que um dia o pai ia visitar, e quando o pai visitasse, teria que ter um cordeiro para colocar sobre o altar. Às vezes nós ofertamos o que não podemos. Às vezes entramos em votos e desafios que não podemos, que não teríamos coragem de dar para alguém, ou de abençoar alguém, mas nós entramos no altar, porque uma palavra foi liberada, porque uma mensagem foi liberada, você escutou alguma coisa que te tocou o coração, e o terreno está preparado e você lançou a sua semente. E a preocupação de Gideão agora é o seguinte: tu ficas aí, para que eu volte e coloque perante ti a minha oferta, o meu presente. Gideão achava que era um homem, era um profeta, alguma coisa. E ele corre e vai longe. E o homem disse: esperarei até que volte. O Senhor sempre espera
você, quando você faz um propósito, ó Senhor, eu vou fazer tantas campanhas, ó Senhor, eu vou fazer tanto jejum, ó Senhor, eu vou dar o meu dízimo, este ano, Senhor, papai, esse ano não vou ser dizimista não, vou ser vindizimista, trizimista, eu vou ser logo um fogueira santa, Senhor, é o tudo, esse ano eu vou entrar firme, e aí o Senhor também, eu vou esperar você cumprir o seu propósito. O homem disse, esperarei até que voltes. Gideão foi. E demorou. Fui homem do campo. Fui pastor de ovelhas e cabritos e bodes. Deus já estava me preparando para algumas coisas que eu encarar no futuro. E eu sei que para pegar um cabrito e prepará-lo, e matá-lo, e sangrá-lo, tirar o couro, porque o couro é cinto, sandália, o couro serve para usar de jaleco, para tirar as partes imundas que o judeu não come. Aquilo demorou um tempo, mas aquele homem pegou aquele cabrito e o cozinhou e trouxe para aquele homem comer, que ele não sabia quem era. Quando ele trouxe ao homem, o homem disse, não, coloque ali na pedra, coloque sobre a rocha. Isso aqui é profético. Quem é a principal pedra de esquina? Quem é a rocha ferida de Meribá? Quem é? É ele. Coloque lá. E ele foi colocá-lo, pensando que o homem ia comer lá na pedra. Colocou a farinha, os asmos lá na pedra. E aquele homem simplesmente estendeu o cajado naquele sacrifício. E subiu fogo. Subiu fogo. Por que não desceu fogo do céu que nem desceu com Elias? Porque sua oferta é o contrário. É fogo que sai da essência e vai para o fogo da outra essência. E aí une esse propósito e gera um poderoso milagre. Quando ele estendeu o cajado, subiu fogo da penha e aquele homem flutuou, sobrevoou, respirou aquele sacrifício, subiu. Quando subiu, o Gideão disse, meu Deus, era o Senhor, eu vou morrer. Era o Senhor. Sabe por quê? Porque anjos não aceitam adoração. Anjos lá em Apocalipse capítulo 21, está escrito que João, quando viu o anjo na ilha de Pátimo, ele tentou ajoelhar perante o pé do anjo. O anjo disse, ei João, levanta João, adorar só a Deus. João, eu sou conservo teu, eu trabalho para você, eu sou ministrador. Agora quem é esse que veio lá e recebeu? É o próprio Deus, é o próprio Deus, é o próprio Messias que desce para mudar a tua história. Que essência é essa? Que clamor é esse que não traz nenhum outro a não ser o próprio Deus? Quem acredita aqui em anjos, mais uma vez, levante as suas mãos, diga aleluia. E a partir dali você conhece a virada de nível. O menor, o mais fraco, o da família mais pobre, torna-se juiz em Israel. E com 300 homens, torna-se um libertador de Israel, dizimando todo o exército inimigo, porque uma virada veio e mudou a sua história. Às vezes nós não acreditamos, irmãos, ou acreditamos apenas de mente, por informação. Mas quando chega na realidade de fato, a gente já não acredita mais que o Senhor, Ele entra por essa forma, que Ele pode mandar um anjo, que Ele pode nos visitar. A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos em suas casas e não souberam que eram anjos. A Bíblia fala que Paulo estava preso junto com 275 homens, indo para Roma. Catástrofe total. 14 dias e noites sem a luz do sol e a luz do dia, negridão, densas trevas e ondas bravias tentando destruir o navio. E eles haviam perdido tudo, perdas, dificuldade. Lançaram com as próprias mãos no mar as amarras, toda aquela riqueza que tinha no navio. E de repente, em meio a esse embaraço, em meio a essa dor, essa gritaria, levanta-se um homem de Deus e vai para um cantinho e começa a clamar, porque é o segredo na hora da luta, é o clamor, na hora da prova, é o clamor. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo dizendo para ele, Paulo, não se perderá nenhuma vida, Paulo, eu estou com você. E assim como eu fui contigo lá em Jerusalém, convém que tu vá a César, convém que tu vá a Roma. E tem mais, eu entreguei na tua mão todos quantos navegam contigo. E ele se levanta no outro dia e diz, atenção varões e irmãos, podem comer,
Podem ficar tranquilo, se alimentem. Ei, por quê? Está louco, Paulo? Se alimentem, fica tranquilo. Porque o Deus que eu sirvo enviou o seu anjo, e o anjo do Senhor falou comigo que já deu tudo certo. Nós vamos chegar em segurança. Senhoras e senhores, os anjos existem. A intervenção de Deus, ela vem para mudar fases, para mudar viradas, mas elas vêm com testes, seguida de experimentos. A palavra diz que Pedro estava na prisão, guardado por muitos soldados com as suas próprias vidas, e a igreja continuamente fazia oração e clamavam pela vida de Pedro, e clamava, aquele clamor incomodou os céus de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que o anjo do Senhor foi na prisão, acordou a Pedro, que estava meio sonolento, e disse: calça suas sandálias, cinge os teus lombos e siga-me. E Pedro, tratando-se que era uma visão, tratando-se que era uma revelação, tratando-se que era um sonho, começou a seguir o homem, e as portas, se abriram do cárcere, foi para o portão, na frente do portão principal, e o portão, abriu. Quando Deus brada na sua vida, meu irmão, as prisões são abertas, as portas principais são abertas. Sabe por quê? Porque quando Deus desce para mudar a tua história e virar a sua vida, e virar a chave. Os anjos existem. Deus é um Deus que intervém. Deus é um Deus que habita entre nós. Eu lembro-me, em 1990, mais ou menos, Natal de 90, eu tinha acabado de chegar da Bahia para participar de um campeonato de Vale Tudo que começou nas areias de Copacabana. Era meu sonho me inscrever naquele campeonato de Vale Tudo. E vim, me enveredei no mundo do pecado, me enveredei aí no mundo do funk. Meu cunhado era na Furacão 2000, e eu andei pelo mundo dos baile funks. E um momento que eu já tinha sido desqualificado por ter experimentado droga, por ter uma vida indisciplinada na night, não uma vida como um atleta precisa viver para poder desenvolver, ter uma alta performance. Eu lembro-me que eu estava em uma profunda depressão depois de ter sido escorraçado e rechaçado da minha equipe, do meu time e pela minha própria família, que me botou para fora de casa. E eu saí tonto, drogado, meio embriagado. Era mais ou menos 1h pouca da manhã. Eu estava com angústia de morte dentro do meu peito. Eu queria dar cabo da minha própria vida. E eu entrei dentro da favela do Manguinhos e fui até a linha do trem. Estava meio alcoolizado. Juntava depressão com alcoolismo e droga. E eu lembro-me que um trem parou. E quando aquele trem parou, eu fui para trás do trem e disse: vai ser rapidinho, eu vou colocar a minha cabeça debaixo da roda do trem. E eu fui, senhoras e senhores, eu coloquei a minha cabeça debaixo da roda do trem. E encostei bem para que fosse rápido. E o trem não circula com as portas abertas. E as portas batiam. E eu disse: esse trem não sai logo, esse trem não sai. E eu tirei a cabeça e olhei. O maquinista olhava com a cabeça lá de fora e as portas batiam. Ele fez menção para sair. Eu fui lá e coloquei a cabeça de novo. Quando eu coloquei a cabeça pela segunda vez, eu escutei uma voz chamando o meu nome. E a voz dizia: Amadeu. Eu tomei um susto, porque minha família não me chamava de Amadeu. Meu pai e minha mãe chamavam de Amado. E como eu sou Amadeu Júnior, eles me chamavam de Amadinho. Então meus irmãos carinhosamente me chamam de Madinho. Lá no Manguinhos todo mundo me chamava de Baiano. E eu tinha um apelido terrível do boxe, que eles me chamavam também daquele apelido. E aquela voz me chamou de Amadeu. Eu tomei um choque, falei: eu estou ouvindo coisa, eu estou muito louco. E eu fui pela terceira vez botar a cabeça debaixo do trem, quando ele fez menção que ia sair. E a voz de novo bradou Amadeu, bradou um pouco mais forte.
E eu levantei, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para a janela, não tinha ninguém, era madrugada, era um trem que acho que era o último da noite. E eu olhei, o maquinista olhando e nada. E pela terceira vez eu abaixei e aquela voz gritou de novo: Amadeu, olha para cá. Quando eu olhei, eu estava na parte final do trem. Quando eu olhei, eu vi um ser gigante. Eu vi as pernas dele todas de branco. E via que ele estava encurvado sobre uma nuvem, agarrado no final, aquele ferro que puxa o trem, que puxa o outro vagão. E ele agarrava ali, eu não conseguia ver o seu rosto, mas eu vi um ser grande que segurava naquele ferro e não deixava. E eu olhei para ele, assustado, eu disse: eu estou muito louco, eu estou vendo coisa. E ele disse: eu vim, não foi porque você me chamou, mas eu vim porque aquela mulher está lá na Bahia dizendo: salva ele. Tu prometeu que ia ser pregador. Salva ele, salva ele. E o clamor dela me trouxe aqui. E eu em choque me afastei. E aquilo disse: coloque 3 pedras. Eu peguei 3 pedras. A voz disse: coloque 3 pedras na linha do trem. E eu coloquei 3 pedras, uma atrás da outra. E o trem passou e as pedras viraram pó. E ele disse: assim seria dado cabo à sua vida. E sumiu. Fiquei atordoado. Saí dali e fui para uma casa de um amigo dormir. Sabia que tinha visto alguma coisa. Fiquei muito assombrado. 15 dias depois, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, meu libertador pessoal, o transformador da minha vida. E eu sei que ele disse: eu vim porque tua mãe clamava. Eu sei que ele disse: eu vim porque ela não cessa de clamar. Quando você clama, alguma coisa vai mudar. Quando você clama, ele vai vir, porque Deus está conosco, os céus estão conosco. E eu encerro te dizendo esse outro testemunho agora. Quando eu me converti, o diabo arrancou-me tudo aquilo que eu tinha ganho, que não era muita coisa, mas ele resolveu me deixar só com a roupa do corpo. E meu começo no evangelho foi um começo muito humilde, muito pobre, com muita dificuldade. Eu orava, ia para a oração, buscava, ainda mais que eu morava dentro da igreja. E logo depois que eu me casei, que tive meus 3 filhos, eram 2, os 2 primeiros. Estávamos ali num beco chamado Beco da Dona Bebé. Esse era o condomínio. Pelo nome do condomínio vocês dá para ver como é que era aquele condomínio. Beco da Dona Bebé. Ai, quando eu lembro, dá até arrepio, viu, irmão? Sangue de Jesus tem poder. O Beco da Dona Bebé eram 14 barracos, agarrados na parede assim, que pregaram o muro de uma fábrica e fizeram 14 kitnetes. E eu morava na última kitnet. Eu estava lá, clamando a Deus. Tinha um rapaz que inclusive está em Portugal. Eu estou morando em Portugal. Estou no fuso horário aqui, para mim agora são tipo 3 da manhã. Geralmente eu durmo 10h30. Então, estou lutando aqui com o sono. Tem 3 dias que eu acabei de chegar, 2 dias. E então, queridos, esse rapaz chamado Val, que está em Portugal, eu falei: Val, nós vamos fazer uma campanha de oração aqui em casa, 1 hora de oração. Vamos clamar, Deus vai mudar a nossa vida. O Senhor falou para mim que tem obra na minha vida, que me levaria pelas nações. E falou, e me deu uma revelação, que eu ia escrever muitos livros. E me deu uma revelação que eu tinha mais de 40 livros, que eu ia rodar o mundo, que eu andava de avião grande, avião pequeno, andava de helicóptero. E como é que é isso? Vamos clamar a Deus, isso vai cumprir. Desempregado, muita dificuldade, ainda o barraco do Beco da Dona Bebé ainda era alugado. Era uma luta para pagar o bendito barraco. Tinha uns ratos lá que visitavam lá também, era uma luta. E eu não sei, depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei com medo de rato. Não tinha medo de nada, que rato é devorador, né? Tem rato, tem miséria, hein? Apareceu um rato, clama a Jesus, que é o cão que está lá.
E nós clamamos, foi 21 dias. E no 21º dia, clamamos do lado de fora. A vizinha disse: ei, miseráveis, Deus não é surdo não, miséria. E a gente clamava. Eu urrava, eu gritava: muda a nossa sorte, muda a minha sorte, Senhor. Eu acredito nos céus, clama. E a dona Linda, que de linda não tinha nada, ficava lá do outro lado: ei, miséria, Deus não é surdo não, ora abaixo. Eu quero ouvir Tela Quente, que era segunda-feira, né? Tela Quente, Supercine. E clamamos. E desceu uma brisa tão suave, desceu uma paz tão grande no meu coração quando nós entregamos aquele propósito. Tipo de missão cumprida. E uma alegria. E no outro dia, ainda estávamos no beco da Dona Bebé. No outro dia, a despensa ainda estava vazia. No outro dia, as contas de luz continuavam vindo. Aí arrumei um trabalhinho. E aquele trabalhinho, como era informal, o que nós fazíamos? O que eu fazia? Geralmente, quem trabalha assim faz compras exageradas. Como faz compra exagerada? Ele consome 10 quilos de arroz, ele compra 20, ele compra 30, porque se ele ficar desempregado, o básico já está lá. É mais ou menos assim. Se você nunca foi pobre, estou te dando uma aula de pobre. É pobre, de maré, desce. Tu cantava aquela outra parte: eu sou rica de maré, né? E eu comprava, assim, sabe, em suma de abundância. Eu comprava frango, peixe. O hábito é a mesma coisa, né, amor? Ela dizia: vai lá e compra carne. Eu vou voltar com uns 5 tipos de carnes. Esse é uns negócios, né? uns bons hábitos. Eu sempre vou comprar em abundância. E aí eu comecei a comprar, estocava carne. E tinha uns irmãozinhos que iam lá em casa, que Deus mandava eles ir lá em casa. Mas Deus só mandava eles irem lá em casa 11h59, meio-dia 1, meio-dia 2, meio-dia 3. Não mandava de manhã, nem mandava tarde, nem à noite, só nesse horário. E eu comecei a ganhar um dinheirinho na venda. E eu comecei a comprar umas alcatras, comecei a comprar uns contrafilés. E os caras só chegavam na hora que eu estava fritando o contrafilé. Aí rapidamente eu falei: vou comprar lombinho a 100, o pobre melhorado, bola da pá. Tem que ter fechamento com o Magaref, com a sogreiro, para gente vender bola da pá. Pegou? É massinha, tá entendendo? Eu conheço o pobre, ali dentro. Cadê? Aí eu comprava. Aí eu já ficava esperando. Quando eles riscavam, opa, a 100, bola da pá. E às vezes eu botava músculo. Faz um bife de músculo aí. Essa rapaziada meteu o pé. Acho que Deus não gostou muito dessa coisa que eu comecei a fazer. Deus não gostou desse negócio. E geralmente, no domingo, 15 horas da tarde, eu saí no portão. Nem sei porque eu fui ao portão. Quando eu fui, os 14 barracos, o último, o primeiro da ponta, é a porta de saída. Saí no portão, um senhor negro alto e um jovenzinho de uns 13 anos que estava com ele, que eu não sei se era filho dele, ou parecia ser. E ele disse: ô. Eu falei: pois não. E ele disse: por favor, onde tem aqui uma padaria para eu fazer um lanche? Eu disse: ali, aqui, esquina. Ele disse: está fechado. Ele disse: tem outro lugar? Eu disse: aqui tem uma lanchonetezinha ali do seu Teteu. Disse: rapaz, você sabe que o tal do seu Teteu está fechado? Eu falei: então o senhor desce aqui que tem um sindicato onde tem os pinguços que tem pé de galinha no prato, para pescoço e tal, cachaça, o cospe grosso ali e tal. Ali, no sindicato. Ele disse: rapaz, eu fui nesse tal de sindicato e não é que está fechado também? Eu olhei e senti um negocinho assim no coração, que você às vezes não quer dar confiança. Não, o Pai está revelando. Senão isso é de mim mesmo. E aí, queridos, eu falei: não custa nada. Falei: vem cá. Mas aí a mulher,
é aquela que quando lava a louça do domingo, que é a maior louça, você sabe como é que é, né? Que ela prepara. E ela é daquelas que seca até o último pingo da torneira para a pia ficar sequinha. Ela é daquela que os panos de prato são todos branquinhos e as panelas são tudo brilhando. E se sujar, tem que lavar, melhor que não suje. E então eu falei: Senhor, eu vou dar comer esses caras. E eu falei: ó, tem 2 rapazes aí, nós vamos dar comida para eles. Ela disse: tudo bem. Ok, vamos, você viu o quê? Eu achei estranho, muito rápido assim. Falei: então, vamos lá, vou te ajudar. Eu nunca vou na cozinha, até o dia de hoje, eu vou lá para comer. Hoje eu lavo o prato, eu estou um marido mais... Que eu descobri que os psicólogos dizem que marido bom é aquele que compartilha, vai à cozinha e tal. E eu vou ficar para trás nada, eu vou agora na cozinha. Eu sou marido bom também, em nome de Jesus. E aí eu fui lá na cozinha, peguei alface, peguei salada. Homem é besta, né? Assim, para fazer as coisas, quando faz, quer arrebentar, né? Aí o Edu Guedes manifestou, mas a Sônia Maria Braga, e pá, peguei aquela salada, apertei, cortei o tomate, botei um por cima do outro. Você sabe que azeite na casa do pobre, o buraquinho é... Tu sabe. Eu peguei a faca e pá, abri o azeite. Ela olhou para mim e disse: ixi, é Deus, hein? Falei: é Deus, é. Falei: é Deus mesmo. E pá, botei o azeite, peguei os bifões de alcatra, botei ele para fritar. Ela disse: é Deus. Eu disse: é Deus mesmo. E aí tinha o quissuco. Lembra do quissuquinho lá, o mancha-pulmão? Aquele que que a língua ficava 60 dias com a mancha da língua. Você lembra? Quando eu fui pegar o quissuco, lembrei das mangas que estava lá, que eu tinha ganho. Peguei as mangas, preparei um suco e falei: vou fazer grosso. Pá, preparei. Por incrível que pareça, eu não tinha cama para dormir. Eu não tinha guarda-roupa, era uma caixa de papelão. Eu não tinha sofá, achei um sofá na rua e tinha uma pedra embaixo dele. Estou te falando sério. E a única coisa boa que tinha lá era o fogão e a geladeira. Mas nós tínhamos clamado ao Senhor. E aqueles homens entraram, o rapaz, o senhor e o homem você entrou, e eu peguei as comidas, coloquei toda na mesa, preparei a salada, peguei o suco, coloquei. Um ficou olhando para o outro e disse: a partir de hoje haja, a partir de hoje haja abundância, haja alegria, haja fartura, haja prosperidade. E eles comeram tudo, porque às vezes o pai come tudo. Comeram tudo, que lamberam os dedos e fizeram a oração deles foi: haja a partir de hoje, haja alegria, haja saúde. E eles pegaram, me apertaram minha mão e disseram: nós estamos indo porque nós estamos fazendo uma obra aqui e precisamos concluir. E eles saíram para ir embora. E eu lembrei que eu tinha 20 reais que eu guardei da passagem do ônibus. E aquilo veio: dá para eles. Peguei os 20 reais e disse: olha, está aqui esses 20 reais para ajudar essa obra que você está fazendo. Que eu entendi que eles estavam abrindo uma igreja, que era um pastor, era o meu pensamento. E aí eu falei: mas ele está com a camisa toda rasgada, suja de tinta. E eu voltei lá dentro para pegar, assim, fração de segundo, para pegar a camisa. Peguei uma camisa. Quando eu voltei a segunda vez, irmãos, o beco da Dona Bebê tem essa distância. E o portão estava fechado na chave. Quando eu olhei, eu já me arrepiei e comecei a chorar. E eu fui e bati no primeiro beco. Vem cá, entrou 2 homens aqui. Fui no outro, entrou 2 homens. Você está maluco, pastor? Vocês ficam gritando aí a noite toda. Vem pegar quem entrou homem aqui. Se entrar aqui, eu pego a peixeira e rasgo ele todo aqui, pastor. Aqui é casa de nordestino, arretado. E eu fui na outra, fui até a macumbeira. Disse: já vê o senhor querer negócio de mandingar aqui, né? O senhor sabe que eu sou disso aqui. Quem que entrou homem aqui? Não entrou homem nenhum. E eu comecei a chorar e falar em línguas estranhas. E eu disse: eu sei quem foi lá em casa. Eu sei que foi tu, Senhor. Naquela semana eu escrevi o meu primeiro livro, escrito com o tema de onde me virá o socorro em 30 dias. Naquela mesma semana que eu escrevi o livro, que terminei o livro, recebi um telefonema do missionário R.R. Soares, Igreja da Graça. E eu desliguei na cara dele o telefone. Eu disse: está repreendido, R.R. Soares, nada. Pá, desliguei. Aí ligou doutor Adilson Soares. Ligou, que é o diretor da Graça Editorial.
E me ligou. Ele disse: eu sou aqui, o doutor Adil Soares. O missionário ligou para você parece que desligou, não acreditou. Quem me deu seu telefone foi o doutor Adelso Freitas, que é o pai da Amanda, e disse que você é uma bênção, você tem um testemunho. Ele quer te convidar para você dar o testemunho na revista Graça. E você parece que tem um livro, queria que você trouxesse também. Vai também te convidar para o programa de televisão e tal. Eu falei: é isso mesmo, rapaz? Deixa eu falar com o missionário. O missionário nunca mais falou comigo na vida, nunca mais eu tive com ele. Mas eu fui lá e Deus começou a mudar minha história, mudar minha história. Saí do beco da Dona Bebê para um apartamento próprio no centro de Caxias. Deus começou a mudar a história. Gravei o testemunho. Daqui a pouco eu estava na revista Graça. Eu estava no programa da Eliana Vale. Eu estava no programa do pastor Washington. Daqui a pouco eu estava no pastor Fanini, no programa Reencontro da Batista de Niterói, viajando o Brasil, Deus prosperando. Quando o Senhor manda o seu anjo, é para mudar a tua história, virar a tua chave. E eu vim aqui na DEVEC hoje te dizer que Deus está mandando o seu anjo para te mudar, para te levar para uma mudança de chave. Você tem sido aprovado pelo Senhor. Você tem passado nos testes do Senhor. Homens são como anjos. O pastor é o anjo da igreja. Deus coloca uma pessoa no seu caminho e essa pessoa muda a tua história. E às vezes ela passa uma vez só na sua vida, e é ela que te indicou ao patrão, é ela que te indicou a empresa, é ela que te indicou aquele contato, é ela que te trouxe à igreja. Um anjo pode ser uma pessoa no seu caminho. Eu morei 6 anos na Suíça, e quando nunca pensava em ir à Europa, quando o Senhor abriu a Europa, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, e essa pessoa foi um link de Deus que me fez andar por mais de 37 países. Fui em lugares que ela nunca foi. Uma pessoa, um anjo de Deus, pode virar uma chave no teu caminho. Fique de pé neste momento, por favor. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. O Senhor te dizendo: eu cuido de você, eu cuido dos teus negócios. Os céus é prosperidade, é virada de chaves, é mudança de história, é mudança de vida. Deus abençoe Israel. Os céus é mudança de vida. Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho. Deus vai colocar uma pessoa no caminho dessa sua empresa, que vai linkar esse seu contrato, que vai linkar essa mudança na sua vida. Ou Ele vai mandar um anjo, só que você precisa passar no teste. Deus precisa achar a essência dele dentro de você, bondade dentro de você. Deus não pode achar orgulho, vaidade, ganância dentro de você. Ele tem que achar Ele, um Deus doador, um Deus que sacrifica, um Deus de palavra, que honra a sua palavra, que não defrauda, não subtrai, não divide, não quebra, mas agrega. Eu sinto Deus aqui. Levante as suas mãos para os céus, e eu quero orar pela sua vida, finalizando essa palavra. Se está difícil, é hora do clamor. Se está em batalha, é hora do clamor. E Ele vai mudar a sua história para todo sempre. Vai colocar uma pessoa, um anjo no teu caminho. E como Gideão, você será libertação para tanta gente. E como Paulo, o ministério alcançou nações. E como Pedro, até a sua sombra curava. Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias sobre a tua vida, através de você e em você. Ó eterno Deus e soberano Pai, nós acreditamos que o mundo espiritual é real. Nós acreditamos, ó Pai, que Tu és um Deus tremendo, que muda a história de pessoas. Tu muda a história de nações, Tu muda a história de cidades, Tu muda a história de homens e mulheres que são voltados para Ti, cujos corações são voltados para o altar, cujos corações são voltados para a Tua vontade. E entende o que é o altar? Deus, em nome de Jesus Cristo, um novo tempo, uma nova fase, um novo nível para a vida desse irmão, desse homem, desta mulher, desse empresário, dessa empresária, desse moço, dessa moça. Em nome de Jesus.
O Senhor está mudando histórias aqui. Este culto vai ficar marcado na história da existência do teu filho hoje, porque hoje foi uma virada na vida dele, no mundo espiritual. Houve um antes e um depois. Oh Senhor, desse dia de hoje, profeticamente, oh dia cama xandarama calamai. Urianda coma cheia, as lágrimas da tristeza e da dor e da decepção cessam na tua vida. Vem sim lágrimas, sim, mas lágrima de gratidão, de alegria, lágrima de um Deus maravilhoso, de um Deus bom, lágrima de um adorador, lágrima de alguém que acredita e depende e ama os céus. Oremando que leva sarabaragahae, Uriacoma dará cheia labahas. Receba cura, receba saúde, receba favor de Deus, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Antes de você aplaudir o Senhor, diga para alguém: há uma virada de nível na sua vida. Se você disse isso, aplauda o Senhor o mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Talvez você chegou aqui e ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E Deus me trouxe lá de Portugal para trazer essa palavra. Eu fico muito ligado com aquilo que Deus ministra. O tempo todo lá no café com o pastor Jonas, ele falava: Deus botou um anjo na Alemanha. Cara, não tinha como não ser um anjo. Foi ou não foi? O homem apareceu do nada, do nada. O voo estava perdido, o check-in tinha encerrado, o computador tinha desligado, a esteira tinha parado, e era tudo em alemão. Não entendia nada. Mas quando eu me aproximei daquela esteira, acabou, fechou. No exterior é pior, o europeu é pior. Mas o homem disse: liga o computador, liga a esteira. E ele disse: pastor, o avião entrou em atraso, porque o Senhor enviou o seu anjo, um anjo no teu caminho. E Deus me mandou aqui hoje para falar para você que estava afastado, para você que ainda não aceitou, para te desafiar. Se você acredita nesse Deus Salvador que cuida do homem, que me resgatou da morte, que me libertou, me fez um homem digno pelo sangue de Jesus de pregoar a sua palavra, Deus está lhe dando a oportunidade de você recebê-lo. Dá um sinal aí com as suas mãos aonde você estiver, dizendo: pastor, eu quero esse Deus aí que muda a vida das pessoas e salva. Onde está a primeira pessoa corajosa que deseja aceitar Jesus? Me dá um sinal com a tua mão aí, que os céus vão segurar na tua mão e nunca mais vai soltar. Onde está o primeiro corajoso, a primeira corajosa? E se você for mais ousado, corajoso que nem eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui na frente, em o nome de Jesus, para receber uma oração igual a que eu recebi. Aonde está você? Vem nesta noite. Eu sei que você está aí. Deus te trouxe aqui. Eu sinto você aqui. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Cadê você? Cadê você que estava afastado e que deseja voltar? Cadê você também que já aceitou Jesus, mas está sem igreja? Pastor, eu aceitei de verdade, só que eu estou sem igreja e sem pastor. Eu estou sem igreja e sem pastor. Eu queria fazer uma oração por você também aqui na frente. Eu queria dar uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Venha, em nome de Jesus. Vem. Tem mais uma linda jovem aqui na frente. Cadê você? Cadê você? Eu sei que você está aí. Deus trouxe você aqui. Chega de rejeitar. Chega de dar ouvido a essa voz dizendo que você já fez isso de novo, que você já fez isso outras vezes. Chega de dar ouvido a essa voz. É hoje, a mudança é hoje. A graça que Deus quer derramar sobre a sua vida é hoje e é agora.
Sai do seu lugar e vem. Vem, porque pode ser a tua última oportunidade. Vem. 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 O remando para eu te amar. Eu tenho que devolver o microfone, mas tem alguém aqui. Eu vejo um coração assim, sabe aqueles coraçãozinhos de tijolo, aqueles tijolinho tijolinho dobradinho, aqueles em formato de coração. Esse coração foi petrificado, mas o Senhor está dizendo: dá uma brecha. Se você abrir, eu entro e ceio e muda a tua história. Na data do calendário de Deus, o dia é hoje, o teu dia é hoje. Está marcado para hoje, não pode passar de hoje. Meu tempo acabou e eu preciso que você escapa por tua vida. Vem. Vem hoje. Vem agora. Vem. Vem precioso, vem preciosa. Em o nome de Jesus. Vem. Vem. É hoje. O cair é do homem, o levantar é de Deus. De Deus é o levantar. De Deus é o transformar. Mas Ele só pode ir se você vier. Ele só pode entrar se você abrir. Vem. Oh, remaragai, joremasaia. Oh, glória. Ela está chorando na presença do Senhor. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Quantas sepulturas foram fechadas na tua vida? Quantas sepulturas, rapaz, foi fechada na tua vida? Só esse mês 3 livramentos Deus já te deu. Só esse mês. Livramentos fatais Deus te deu. Só esse mês. Vem. Vem. Eu vou orar, mas eu espero você aqui, porque Deus disse: é hoje. É hoje. Paizinho querido, Paizinho amado, aqui se encontram essas almas preciosas que vieram em lágrima no teu altar. Vieram tocadas, ó Pai, no teu altar. E eu as apresento a Ti, Senhor. Anulo, eu quebro as correntes do diabo que as agarravam. Eu as quebro agora, Pai, toda a corrente, em nome de Jesus, e as transporto para o reino do Filho do seu amor, ordenando-lhes a bênção da salvação, do perdão, de uma nova vida em Cristo. Amém e graças a Deus. Vocês podem repetir comigo aqui na frente assim? Repitam comigo assim: Jesus é o meu Senhor. Vai. Jesus é o meu Senhor. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Olha aqui, ó, para vocês. Oh, glória! Aplauda mais forte! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Olha ali, queria que vocês olhassem ali. Olha aquela plaquinha ali, ó. Ó o que está escrito ali. Olha para o lado ali, ó. Siga-me para um novo tempo em sua vida. Segue eles? Segue eles lá. Amém? Glória a Jesus. Cadê o meu? Podem sentar, irmãos? Um minutinho.